Bem-vindos a mais um episódio do Band News FC. Hoje, na minha companhia, a bancada tá um pouquinho mais vazia, Tá né, faltando Rafael gente, Alves? tá faltando gente. Rafael Alves pegou um chinelinho aí, uma folguinha, e hoje na minha companhia temos Lucas Loio. Oi, e aí, Bia, beleza? Tudo certo? Tudo certo, muita informação hoje, né? Muita coisa pra gente falar. Temos bastidores de clubes cariocas. Copa do Brasil. Copa do Brasil que tá em alta. O Brasileirão tá paralisado, né, por conta das chuvas do Rio Grande do Sul. Em solidariedade aos times de lá. Mas temos muita coisa pra falar. Mas antes de tudo... Roda a vinheta. Começamos com o Fluminense, que jogou na noite de ontem, né, no Maracanã. Recebeu ali não uma casa cheia, mas tinha... alguns torcedores também um horário meio complicado pro torcedor chegar. Você não concorda comigo? Concordo. Muita gente saindo do trabalho ainda, né? Assim, um jogo relativamente cedo, nesse horário de 7 horas, então não tivemos casa cheia também, né, no Maracanã. Mas era um jogo que o Fluminense conseguiu dali uma certa tranquilidade, né? Até Venceu o primeiro jogo, já estava exatamente, encaminhada a vitória também. Mas foi um jogo, dizemos assim, ameno pro Fluminense. Sem muitas emoções. Sem muitas emoções, exatamente. Emoção quem teve foi o John Arias, que fez gol e que comemorou, contando que vai ser pai. Que alegria, hein? Pois é, e é uma emoção que o torcedor tricolor também gostou, além dele ter feito o gol, porém não gostou muito quando ele perdeu o pênalti. Acontece, né? Eu acho que o João Arias é um cara que já deu muitas alegrias pro torcedor do Fluminense. Tricolor, né, no caso. E sempre jogou uma bola, assim, extraordinária. Esse ano um pouco mais tranquilo ali, mais calmo dentro de campo. Não é aquele João Arias do ano passado ainda, que brilhou tanto e trouxe tantas glórias. Apesar também... do título da Recopa, né, pênalti marcado por ele e tal, aquela alegria toda, ele foi o cara do título lá da Recopa, né, já tava na garganta a rivalidade com a LDU, já tudo preso, né, o grito de campeão, mas eu acho que faz parte do futebol também, acho que o Fluminense vem de um período um pouco complicado ainda na parte defensiva, a gente sabe que o Fluminense ainda tem uns problemas com a zaga, tem uns problemas defensivos ainda desde a saída do Nino, e eu acho que o Diniz vai conseguir sim ajeitar a casinha com a chegada do Thiago Silva, só que tem que se preparar porque vai voltar ao Campeonato Brasileiro, que inclusive volta logo no início de junho, a CBF já comunicou que as rodadas vão voltar em junho, mas o Fluminense fez a sua parte, né? Conseguiu vencer o jogo com uma certa tranquilidade também, tivemos um jogo mais ameno, mas deu certo o Fluminense das oitavas da Copa do Brasil. Você tava falando sobre um time um pouco mais lento, um time um pouco... menos enfático em muitos gols, como era na temporada passada, e realmente o Fluminense ontem não apresentou o futebol que deveria apresentar para a posição que ocupa hoje, que é uma posição de atual campeão da Libertadores. É uma competição muito difícil, que o Fluminense bateu na trave uma vez e conquistou em 2023, e não apresenta esse futebol tão... Convincente, exatamente. E também tem problemas fora de campo, né? O John Kennedy ontem voltou a marcar e voltou também a se entrosar ali com o elenco, a participar do elenco principal. Começou no banco, entrou, foi pro jogo, fez o gol e não tivemos comemoração em equipe. Exatamente, isso eu reparei também. É aquilo, né? Eu acho que isso é um fruto das atitudes que o John Kennedy tem tomado fora de campo. Também dentro de campo. Ele tem algumas atitudes um pouco infantis, mas não cabe a gente qualificar isso ou não. Mas a gente sabe que dentro de campo, às vezes, ele acaba perdendo a cabeça. E fora de campo, ele não teve algumas condutas tão responsáveis assim em relação a principalmente a entidade fluminense. Então, claramente, os jogadores não apoiam essa personalidade dele de dentro de campo. De ser um cara, às vezes, excessivo, que passa do limite, e fora de campo, um cara que, às vezes, parece não ter foco. O John Kennedy, ele que já tinha sido emprestado também ao Fluminense, o Diniz retorna ele pro Fluminense, faz um trabalho ali com ele para poder adaptar, ele que foi o cara da Libertadores pro Fluminense, ele foi o grande destaque no ano, ele era o cara, o 12º jogador que sempre que entrava em campo marcava os gols decisivos e foi uma personalidade importante, né? Ele fez o gol mais importante da história do Fluminense e com certeza ele é um cara muito querido pela torcida, apesar desses altos e baixos e de coisas que ele mesmo vem plantando, né? Você comentou sobre o Fernando Diniz falou na entrevista coletiva, né, justamente dessa reintegração dele ao grupo, que ele é uma pessoa que precisa
não ser cuidada só como jogador, mas também como pessoa. O Fernando Diniz que renovou o contrato até 2025 e o presidente Mário Bittencourt falou que é um projeto longevo, né? Não só imediato, mas que vem se construindo desde o retorno do Diniz. E a gente pode aí comparar um pouco esse tempo do Diniz no Fluminense com o tempo que o Abel tá no Palmeiras, né? Também vem fazendo um trabalho muito bom no Palmeiras e o Diniz no Fluminense. Na minha opinião, hoje são os dois técnicos de times em atuação no Brasil com mais clareza no que faz, mesmo o Diniz sendo um pouco controverso, Sim. né? E tentando inventar um pouco, né? Eu diria teimoso. Acho que... Colocar ele na zaga o Martinelli, eu acho que não dá muito certo, né? Não, e eu acho também a exceção de fazer o Fábio sair jogando sempre o tempo todo, eu acho que... A gente sabe que ele é um atleta extraordinário, o Fábio, pela idade que tem, ainda tá em atividade, atuando em alto nível. Em alto nível. A gente sabe, ele como goleiro é um excelente jogador, o problema é jogando com os pés. A gente entende que ele acertou muito mais do que errou, só que os erros sempre prevalecem mais. Sim. Como aconteceu com o São Paulo, o Fluminense deixou escapar uma possível vitória ou um empate por causa de um gol que acabou sendo um erro do próprio Fábio ali, o goleiro jogada do Fluminense, né? Mas a gente pode qualificar bem o trabalho do Diniz ao longo do tempo. A gente entende que tem altos e baixos, mas o Fluminense também hoje tem um plantel restrito em relação à saída do Nino. Sim. As chegadas dos jogadores que vieram pro Fluminense na parte defensiva não corresponde à mesma altura que ter o Nino no time. Eu acho que o ponto principal, que é a saída de bola, é a segurança que o Nino dava pro time do Fluminense. Você pensando num zagueiro que conseguia também criar, naquele momento que ele partia com a bola, avançava a bola, saía da linha dos 4 zagueiros, dos 4 defensores no caso, e conseguia distribuir bem o jogo, isso é um ponto diferente que os zagueiros hoje do Fluminense não conseguem fazer. Mas eu acho que já é uma característica do Nino, isso é uma particularidade dele. Também não é um padrão, todo zagueiro não faz isso. Mas a gente tem o Felipe Melo, que é um jogador mais defensivo, um jogador que fica mais na sobra. O Manuel também, um jogador também um pouco mais lento do que o Nino. Então a gente tem essas peculiaridades que o time do Diniz, se Deus quiser, vai tudo encaixar e tudo dar certo. Agora temos o retorno do Thiago Santos, que estava afastado por lesão. O Thiago Santos que jogou muito bem na final da Recopa, né? Eu achei que foi um dos jogadores em campo que melhor atuou. E já que estamos falando de atuação em campo, a gente não pode deixar de falar do Ganso, que vem fazendo ótimas partidas. Ótimas partidas mesmo. Vem, inclusive, um dos lances, né, do gol foi do Ganso, né, e não é o primeiro. O Marcelo também tem feito partidas boas, mas o Marcelo ainda peca um pouco na velocidade. Ele não tem muita velocidade, que é o que um lateral precisa. Mas o Ganso tem atuado muito bem. Eu acredito que seja uma fase do Ganso muito boa e que o Fluminense consiga construir muito com essa boa fase. Eu acho que, principalmente, a participação do Ganso no meio-campo do Fluminense é extremamente importante. Eu qualificaria ele como o real destaque desse ano pro Fluminense, seria o Ganso. Ele é um cara que tá há tanto tempo já vestindo a camisa 10 do Fluminense e ele é aquele cara que consegue dar uma tranquilidade pro setor ofensivo, assim como defensivo também. Antes a gente tinha um papo de que o Ganso não marca, o Ganso não se esforça, mas hoje a gente vê um jogador muito mais criativo, muito mais dedicado dentro de campo, que é o Ganso. A gente vê também esse posicionamento dentro da área, fazendo gols de cabeça, tem se tornado algo já comum ali, tá no cotidiano do Fluminense. Uma vez ou outra o Ganso pisa na área e faz um gol de cabeça. Isso é muito importante também, esse posicionamento ofensivo e também pelo alto, né? Que mostra que o jogador também tem a qualidade ofensiva nas bolas aéreas e não só com a bola no pé. Isso é extremamente importante. Mas falando agora um pouquinho do Marcelo, como você tinha encaixado ele no papo, o Marcelo, cara, ele é um cara extraordinário. Ele é um jogador muito fora do comum. Da curva. O cara é o maior campeão do maior time do mundo. Então, só isso já se fala. Mas o problema do Marcelo, eu acho que tá relacionado mais à idade, ao vigor físico. Ele que, claramente, não é o Marcelo do Real Madrid, não tem o mesmo físico de antes, ele é o cara que já tá com a idade um pouco mais avançada. Mas eu vejo o Marcelo, quem sabe, desempenhando uma função ali de volante, como vários laterais já fizeram, grandes laterais fizeram ao longo da carreira, como por exemplo foi o Júnior no Flamengo. Ele que sai da lateral e joga de volante no meio de campo, ele dá um outro ar pro time, principalmente do Flamengo de 92. Mas falando no Marcelo ainda, eu acho que se o Diniz conseguisse encaixar ele no meio de campo do Fluminense, a gente sabe que é difícil, que tem André e Martinelli, mas com a saída do André, quem sabe ali um lateral que conseguisse responder à altura. Tem o Diogo Barbosa também, um ótimo lateral. Mas o Marcelo talvez no meio de campo conseguisse até dar aquela um pouco mais agressividade também, compensar no setor
na volta, né, no setor defensivo. O Marcelo que já atuou em algumas partidas por dentro, né, ali no meio de campo, e atuou muito bem. Exatamente. Joga muito bem por ali. O Fluminense, agora, o próximo desafio do Fluminense é voltar no Maracanã, só que pela Libertadores já tá classificado, mas vai enfrentar o Alianza Lima. Acredito que vai ter casa cheia, porque o horário é um pouquinho diferente, vai ser às 9h30 da noite. E também vai ser um jogo muito importante para o Fluminense, também, não só por já estar classificado e não ser tão importante, mas vai ser muito importante para conseguir mais pontos e pontos importantes que podem fazer diferença, Fazem diferença. Fazem muita diferença. O Botafogo, Vamos falar de Botafogo. Vamos falar de Botafogo. O Botafogo que se classificou fora de casa contra o Vitória. O Botafogo que não fez um jogo extraordinário, não fez um jogo muito diferente do que poderia ter apresentado, mas conseguiu a classificação. Foi um pouquinho apertado ali, passou uns apertos, um sufoco, que o goleiro John, inclusive, conseguiu salvar e fez uma excelente partida desde que veio a ser titular da equipe. Tem vindo muito bem o goleiro do Botafogo. Tá ali naquela disputa, né? Mas eu acho que o John ele tem se mostrado um cara convincente a partir da chegada também do Arthur Jorge. Ele conseguiu trazer essa segurança pro time do Botafogo defensiva, que não havia essa segurança desde o ano passado. O Botafogo, pelas coisas que passou no Campeonato Brasileiro, todos os altos e baixos, principalmente os baixos do final da temporada, deixaram marcas para esse time. E a gente vê agora a importância dessa credibilidade defensiva, porque a gente vê a parte ofensiva do Botafogo funcionando, com o Júnior Santos e com o Luiz Henrique, que fizeram os gols da partida. Exatamente, eu ia comentar sobre isso. O Júnior Santos que entrou muito bem e que vem fazendo ótimos jogos. E o Luiz Henrique também, que desde que voltou de lesão tá indo muito bem, foram os dois autores dos jogos. E a gente pode falar ali que é um time copeiro, Lucas, ou não? Eu acho difícil dizer, porque o Botafogo ele fez um ótimo Campeonato Brasileiro ano passado. Mas a gente falando em mata-matas, o Botafogo ainda não conseguiu trazer aquela credibilidade que tinha no passado. Eu acho que você pensar no último campeonato mata-mata que o Botafogo ganhou tem muitos anos. Então é difícil você pensar essa realidade do time copeiro, ainda que o Botafogo não conquistou títulos importantes. Eu acho que a partir desse momento o Botafogo vai construir uma identidade com a chegada da SAF e vai mostrando que pode ter um plantel de qualidade que pode chegar lá. A gente sabe que o Botafogo ele tem agora na frente um setor defensivo extremamente forte, com o Savarino, Luiz Henrique, Chefinho, e o próprio Júnior Santos ser um jogador extremamente de velocidade e um cara muito dedicado, que eu acho que é um ponto principal e de destaque, principalmente nos jogos de mata-mata. Você tem um ataque muito qualificado, faz com que você consiga resolver cenários obscuros e principalmente partidas difíceis. Quando a gente vê o time do Vitória, o Vitória foi campeão da Série B. A gente vê o Vitória subindo de acesso da Série B para a Série A, e a gente vê um preparo e uma evolução muito grande do time do Vitória, que ainda não conseguiu deslanchar nessa temporada. Tem a chegada também de um novo técnico, mas a gente vê hoje o Botafogo muito, muito ajustado na parte defensiva e tendo poucos riscos durante os jogos. Eu acho que isso é extremamente importante falar, e principalmente de Libertadores. O Botafogo perde os 2 primeiros jogos na Libertadores, consegue reverter o cenário, vencendo jogos importantes na fase de grupos, e aí conseguiu buscar a classificação. O outro ponto que eu iria comentar era justamente sobre a classificação da Libertadores, que foi um pouquinho suada, mas que aconteceu e eu acho que também fez com que o torcedor botafoguense tivesse um pouco mais de paz no coração. É um grupo equilibrado. O grupo do Botafogo, acho que tecnicamente, com o Universitário, LDU principalmente, que foi campeão da Sul-Americana, e a gente fala também do Barranquilla, eu acho que são times que estão ali nivelados, tecnicamente, taticamente. Acho que o Botafogo sobressai alguns aspectos em alguns clubes, mas você vê um grupo equilibrado. E o Botafogo, mesmo perdendo os jogos, ele conseguiu dar essa volta e conseguiu retornar a um cenário de tranquilidade que os torcedores do Botafogo não estavam vivenciando desde o ano passado. Eu acho que os torcedores do Botafogo estão um pouco mais tranquilos do que os torcedores do Vasco, você não concorda comigo? Haja coração. O vascaíno aí tem que estar com o exame de coração em dia. Com certeza. O cardiologista tem que estar marcadinho, porque tá com muita emoção. Muita emoção. Foi um jogaço. O Vasco se classificou em cima do Fortaleza. A classificação veio nos pênaltis. O Léo Jardim agarrou o último
pênalti, defendeu, só que o Léo Jardim também deu uma vacilada durante o jogo. Eu acho que os erros acontecem e essa volta... Isso é tão grandioso do futebol, né? Os jogadores erram, mas depois acabam saindo como heróis. E alguns que são heróis durante a partida acabam saindo como vilões. Sim. Tem muito aquele papo do... fez o gol de pênalti, não pode bater o pênalti depois na disputa de pênalti. Aconteceu com o Verratti também. Sim. Ele, muito tranquilo, reverteu o gol de pênalti. Durante o jogo, a bola bate nas duas traves, quase que não entra. O torcedor ele deve ter ficado eufórico, né? Consegue um empate naquele momento na partida. Mas a gente vê que o Verratti é um cara muito seguro e extremamente importante pro Vasco na partida. O pênalti que ele converte, excelente cobrança na gaveta, sem chance de deslocando o goleiro. E a gente vê uma disputa de pênalti nesse jogo das duas equipes bem tranquilas. Sim. Até o próprio cobrador do Fortaleza, o venezuelano, um garoto de promessa do Fortaleza, ele veio cheio de marra para bater o pênalti e, assim, não bateu tão mal. A bola foi no gol, Léo Jardim teve seus méritos também e fez a defesa. Mas eu acho que o principal da torcida do Vasco, e que a gente tem que falar aqui, é principalmente que o torcedor não aguenta mais passar por esses cenários. Eu acho e o engajamento é muito bom. Não, com certeza, porque todo mundo para assistir o jogo do Vasco. Sim, muita coisa. O Vasco sai atrás no placar no São Januário e já vem aquela, vamos ser eliminados dentro do São Januário de novo. Aí isso não vai chegar, e aí fica aquele sentimento amargo, o passado vem à tona, mas aí o Verratti conseguiu fazer o gol de pênalti e o Vasco depois fica de novo mal no placar, mas consegue a virada no segundo tempo. Sim, uma virada que parecia que ia acabar por ali. Parecia e aí o Vasco ia se classificar e tava tudo lindo, mas aí o Fortaleza conseguiu o empate ainda. Mas assim, um jogo extraordinário também. No final do segundo tempo, o próprio Léo Jardim fez uma defesaça. E assim, foi um jogo aberto. Eu acho que foi um jogo de futebol como os torcedores gostam de ver. Lá e cá, o Fortaleza também não ficou fechado. O time do Vojvoda também não tem essa característica de ficar fechado. Mas o time do Fortaleza foi aberto, foi pro jogo. Mesmo tomando a virada, conseguiu buscar, foi pros pênaltis e foi 5-4. Apenas um jogador errou e a grande maioria bateu muito bem. E foi também, se o resultado fosse ao contrário, eu acho que seria um mérito para as duas equipes, até pelo futebol que apresentaram. Achei que os dois conseguiram, mesmo que com algumas falhas ou com alguns percalços ali no caminho, as duas equipes acabaram se destacando muito, né? Sim. O Verratti, como você falou, foi o cara do jogo. Ele conseguiu converter em gols e também tem uma identificação muito grande com a torcida, né? O Pirata tá on. É isso aí, sempre ligado. Já que a gente tá aí no assunto do Vasco, a gente tem algumas polêmicas sobre o Vasco, né? Infelizmente. Algumas não, várias. Temos várias polêmicas. Infelizmente. Vamos começar então pelo jogo. Os torcedores acabaram reclamando por conta da estação do BRT, do Corredor Transbrasil, a estação Vasco da Gama, que enquanto o jogo estava acontecendo, ela estava praticamente fechando. É isso aí. E aí os torcedores chegaram e não tinha ônibus. Eu acho que isso é um ponto também importante da gente falar sobre... a gente tá falando de transporte agora um pouco, né? Sim. Mas falando do Corredor Transbrasil ali, a gente tem uma estação que o nome é Vasco da Gama. E a gente ainda não tem horários especiais de circulação de ônibus em jogos tarde da noite no São Januário. Porque o horário da Transbrasil de funcionamento dessas estações, não só do Vasco da Gama, é de 4 da manhã até a meia-noite. E o jogo do Vasco, principalmente foi da Copa do Brasil, que foi para os pênaltis, o jogo acabou 11h45. E aí você vê uma estação que fica praticamente 1 quilômetro do São Januário. Tem o nome de Vasco da Gama, uma estação justamente para dar uma alusão ali à região da barreira do Vasco, do estádio São Januário. Aí você vê que tem 10 minutos do torcedor para poder se deslocar até o estádio, é muito complicado. Então a gente tem um grupo de torcedores vascaínos que vem reclamando bastante, uma denúncia que até chegou pra gente aqui, que a gente apurou e tentou procurar a Mob Rio, buscando alternativas para os torcedores vascaínos, é que muitos saíram do estádio no momento do final da partida e ao chegar na estação encontraram a fechada, já que fechava meia-noite. E o jogo acabou ali por volta de 11h45, 11h50 da noite. Os torcedores tiveram apenas 10 minutos para se deslocar até a estação. Alguns conseguiram entrar, outros não. E o que teve que acontecer foi que a galera teve que pedir serviços de aplicativos ou então recorrer em outros cenários por vans. E muitos torcedores também questionaram esse ponto, que tem um BRT, porque ele não funciona da maneira correta. E também visando que muitos motoristas que
passam por ali de ônibus, no caso, não param pros torcedores. Eu acho que isso é um ponto também crucial. A gente tem uma dificuldade de transporte da torcida, não só do Vasco, mas dos outros clubes também que vão jogar lá. Exatamente, até porque o Fluminense já jogou lá, enfim. É um problema recorrente, porque São Januário fica num local que não tem muito acesso a transporte de grande massa, né? Não tem trem, o metrô, e acaba que o BRT é uma opção, e uma opção muito boa, né? Com certeza. Até por conta do horário, a rapidez. E das ligações que faz. Sim, exatamente. As ligações, você consegue ir até uma estação de metrô, você consegue ir até uma estação de trem, e você também consegue ir para outras áreas da cidade mais rápido do que ter que percorrer algum caminho ou andando, ou um trajeto com mais de um veículo, né, público, de você ter que pegar um ônibus e depois você pegar um trem, ou você pegar um ônibus e depois você pegar um metrô e depois pegar um ônibus. E o torcedor não quer isso também, né? É um direito dele ter acessibilidade de poder ver o time de coração dele jogar. Eu acho que quando a gente pega torcedores, principalmente da Baixada Fluminense, que tem a torcida gigantesca do Vasco, a gente pega de regiões aqui, que, por exemplo, tem acessibilidade do BRT, que, por exemplo, a gente pode falar de Jacarepaguá, que não tem metrô, não tem trem, mas você tem ali uma acessibilidade de BRT, e que você pode chegar até São Januário só com um veículo de transporte. É importante você falar dessa integração e também do horário, né? Horários especiais. A gente tem jogos no Maracanã, jogos no Engenhão, que a gente tem um trem e um metrô trabalhando em horários especiais por conta da partida. Nada mais justo que o BRT também forneça tudo isso. Exatamente. E aí no Vasco também temos atraso no direito de imagem, né? Atrasou aí em alguns dias o pagamento, já que agora o Vasco, o associativo do Vasco é o majoritário, por conta também do que a gente falou, né? Conversou com o advogado desportivo, com o Igor. Esse episódio já está no nosso canal do YouTube. A gente conversou um pouco mais sobre os desdobramentos que iam acontecer, já que agora o Vasco detém o poder na SAF. E aí tivemos o atraso do pagamento, né, dos direitos de imagem. O Vasco ainda não se pronunciou sobre isso. E acredito que seja controverso, já que você pede os direitos, né, da SAF e não consegue cumprir com o combinado. É complicado. Assim, foi um atraso de um dia, né? Mas a gente sabe que atrasos são atrasos, e a 777 já soltou nota informando que, principalmente por causa dos 18 meses que esteve à frente do comando da SAF, o Vasco não teve atrasos no pagamento, e aí quando volta a ser majoritário novamente, o Vasco não consegue ali cumprir 100% com os horários, e aí isso acaba gerando um desconforto, né? Principalmente nessa questão de ser majoritário. A Justiça já entrou com pedido da 777, mas não foi aceito, e aí o Vasco continua sendo majoritário, né? E também tivemos, né, o pedido da 777 anulado na noite de ontem. O Vasco tá majoritário e acredito que esse atraso, né, do pagamento acabe gerando talvez uma abertura de margem para que comecem as críticas. E eu acho que o Vasco tem que saber lidar muito bem com isso para que o direito que conseguiu na justiça se prevaleça e que cumpra todos os combinados. Que, como já dizia meu pai, combinado não sai caro. É isso aí. E aí tá todo mundo fechado, no mesmo combinado, e aí vai dar tudo certo. Pois é. Acredito que o Vasco agora caminhe para novos... uma nova fase, né? Que o Vasco consiga agora, sendo majoritário, consiga vender alguns jogadores e consiga também comprar algumas peças, porque a equipe precisa de reforços. Precisa de reforços. E a gente pode dizer também, falando do caso da SAF, é que o Vasco, ele precisa passar credibilidade por torcedor. A gente pensa que, sendo majoritário, ele tem a responsabilidade de gerenciar a SAF. Ele precisa mostrar que, principalmente quando eu falo ele, eu falo do Pedrinho. O Pedrinho precisa mostrar a figura que ele tem de ídolo e identidade do Vasco para poder tocar o barco e poder não ter episódios como esse, desconforto, de atraso de salários. O Vasco não tinha isso com a SAF no controle. Então, o mínimo que, no caso associativo, pode fazer também é o
o igual. É não atrasar os salários, não atrasar os direitos dos jogadores e não só dos jogadores, mas dos funcionários do clube também. Sim. Eu acho que isso é extremamente importante, porque a gente pode falar da parte do futebol, da galera que trabalha nos bastidores, principalmente isso é muito importante, da galera que é roupeira, do pessoal da segurança e tal. Então a gente tem esse posicionamento do associativo que ele precisa ser de excelência, assim como era em relação à administração de uma empresa. Eu acho que esse tem que ser o pensamento, que o Vasco hoje é uma empresa no futebol, continua sendo SAF, mesmo tendo a participação da 777, que com certeza não vai aceitar ser minoritária ainda, ela vai de qualquer forma tentar reverter esse cenário, até por causa dos investimentos que tem feito no clube, e principalmente a reforma de São Januário. Ela não vai querer fazer um investimento tão grande assim para ser minoritária em relação a tudo isso. Sabemos que o estádio continua sendo do Vasco, continua sendo do associativo do Vasco, a 777 ainda não tem a posse do estádio, mas está no contrato que precisa se fazer uma reforma, um estádio que é centenário, né? Sim, E pulando para o Flamengo, fechando nossos 4 grandes cariocas, o Flamengo que venceu numa vitória magrinha lá no Amazonas. Pois é, 1-0, um resultado tranquilo, assim poderíamos dizer, mas eu gostei muito do time do Amazonas. Eu acho que, principalmente, ser um time de 5 anos, que já tá na Série B do Campeonato Brasileiro, sendo campeão da Série C, subindo pra Série B, eu achei um estádio também bastante cheio em relação à torcida, principalmente do torcedor da casa, compareceu ao estádio, um time que tem pouco tempo de existência, e já ter milhares de torcedores ali influentes, participando, torcidas organizadas, a gente vê um time como um time grande já, um time que tem 5 anos de existência, óbvio, tem um investimento extremamente grande, gigantesco, a presença de grandes empresários também participando ali aliado ao clube, mas a gente falando do jogo e por si só, o Flamengo meio que já entrou em campo vitorioso, né? O Flamengo já tinha 1-0 no placar, e a gente já sabia que o resultado, o empate já seria uma classificação, o torcedor do Flamengo não queria isso, como nenhum torcedor quer pro seu clube, né? Mas eu acho que foi um exemplo um pouco do que é o Flamengo do Tite. O Flamengo teve bons momentos na partida, mas também teve momentos ruins. A gente teve até um momento que teve um gol do Amazonas, mas teve uma falta ali no goleiro do Flamengo, no Matheus. Mas a gente vê que o Amazonas foi pro jogo. Ele conseguiu finalizar, conseguiu chegar algumas chances até cara a cara com o goleiro do Flamengo. E a gente vê que era um time equilibrado e que defensivamente tinha alguns problemas, mas conseguiu ali ter um certo controle da partida ao lado do Flamengo em alguns momentos. E eu acho que isso é um ponto importante salientar do Amazonas e da figura do Tite também. Porque o Tite conseguiu reverter um cenário da partida que estava indo muito mal o Flamengo, principalmente no segundo tempo. E a gente vê a entrada do Luiz Araújo, que também é muito criticado. Ele consegue dar uma verticalidade e chutar mais ao gol. O Flamengo tinha muita bola, mas não conseguia chutar pro gol. Os jogadores abriam espaço e não chutavam pro gol. Eu acho que isso precisa ter alguma coisa que liga na cabeça do Tite para comandar a equipe e mandar a equipe chutar pro gol, porque o Flamengo chegava perto da área, próximo tabelava, mas aí cruzava a bola. E aí abria espaço, não conseguia infiltrar pra chutar de fora da área, cara. Eu acho que o Flamengo precisa chegar mais vezes ao gol, e essa é a maneira certa de fazer o gol. A equipe do Flamengo que chegou a ter 60% de posse de bola e que não conseguiu chutar ao gol, não conseguiu nem finalizar, né? Teve menos finalizações do que o time do Amazonas. O Arrascaeta, que não atuou muito bem, que é um jogador muito importante para a equipe ali do meio de campo do Flamengo, não atuou tão bem. E tivemos também um desfalque que foi o Dela Cruz, que saiu machucado e que preocupa, já que está numa fase muito boa e tem tido ótimas atuações pelo Flamengo. Sim. Como você comentou, o Tite realmente tem que virar a chavinha e conseguir novos artefatos para que a equipe do Flamengo, que é um elenco tão caro e tão vitorioso, consiga realmente entregar o que tem. Né? Sim, eu acho que principalmente a parte defensiva, que foi um destaque do Campeonato Carioca, do Tite, né, de não tomar gols. O time não tomava gols, o time não perdia as partidas, e aí eu acho que tudo bem, Carioca é diferente do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, mas você vê que teve um momento ali que o Tite estava tomando um gol, principalmente de cabeça, em bola parada, escanteio, todo o jogo. Então, isso já foi um ponto que o Tite já está claramente, é perceptível que ele começa a trabalhar um pouco mais essa bola aérea. Inclusive, no segundo tempo, no momento da saída de alguns jogadores altos, que foi a figura ali, por exemplo,
de jogadores da volância ali do Flamengo. Iam sair na partida para entrar o Vitor Hugo, ia entrar também o Lohan. E aí o que acontece, ele não deixa a garotada entrar e pede para quem é alto continuar ainda no escanteio. Acho que isso é um ponto importante de destacar, principalmente por causa do trabalho do Tite. Eu acho que a parte defensiva do Flamengo tem melhorado um pouco mais, mas ainda tem algumas atuações ali, por exemplo, do Arrascaeta, que parece estar numa canseira ainda no ano, entendeu? Precisa um pouco mais de presença, de movimentação. O time do Flamengo ainda tem problemas de deslocamento dentro de campo, entre variações táticas. É um time muito estático ainda, principalmente o Pedro, que mesmo mostrando, tenta se deslocar um pouco mais, ainda se sente um time meio preso. Parece que o único cara que consegue flutuar dentro do meio de campo do Flamengo é o De La Cruz. Ele que faz várias funções de marca, distribui chutas fora da área, que inclusive deu um chutaço ontem, quase fez um golaço. Mas a gente vê que tem algumas figuras ainda do Flamengo que ainda estão numa moleza ali e precisam um pouco mais de vontade, que é principalmente que a torcida do Flamengo necessita tanto, deseja tanto, é ter um time com mais garra e mais vitorioso. Já que você falou sobre a torcida, né, a gente tem que puxar aí o Gabriel Barbosa. Gabriel Barbosa que quando desembarcou em Manaus, acabou indo pra galera, né, foi lá pra torcida. Ele foi pra galera. Teve que mostrar um pouco do trabalho, né? Já que Sim. teve essa polêmica toda com a camisa do Corinthians, que tiraram uma foto dele dentro de casa. Isso, pra mim, minha opinião, óbvio, é a particularidade do atleta. A gente sabe que quando você veste a camisa de um clube, você tá lidando com milhões de pessoas e com identidades. Isso, em algum momento, soou negativo pro Flamengo. A presença de ter um dos ídolos dessa nova geração do Flamengo vestindo a camisa do Corinthians, isso não pegou bem, a torcida caiu em cima do Gabigol. Eu acho que ele não entrou em campo, né, ontem, no jogo de ontem contra o Amazonas, mas provavelmente vai entrar em campo em algum momento e a torcida vai cobrar. Eu acho que é um cenário muito difícil pro Gabigol, que principalmente recebeu uma proposta agora, mas ainda não se sabe qual... Ainda estão especulações. São especulações, ainda não se tem ainda um fechamento de contrato, não sabe se realmente tem uma negociação a fundo, mas que por fontes também já informaram de que o Cruzeiro enviou uma proposta, mas ainda não sabe se o Gabigol vai responder por agora ou não, e que seriam 3 anos de contrato, e que seria um valor salarial acima do que o Flamengo paga ao Gabigol. O Flamengo aí que acabou não renovando o contrato dele, acredito que agora mesmo que não vá, Pois é. até por conta das polêmicas. Não sei se no momento o melhor, a melhor opção do Flamengo seria, vamos deixar assim, se livrar do Gabigol, se livrar do problema. Acho que não seria, até porque não seria uma postura para se fazer com um atleta que ganhou muita coisa com o time, né? Deu muitas glórias ao Flamengo, a Libertadores de 2019 é 100% mérito do Gabriel, e acaba que fica esse marasmo da gente não saber o que vai acontecer. É triste você ver um final assim, sabe? Acho que principalmente por torcedor do Flamengo, que esperava tanto dele, mas é uma situação difícil que o Gabigol provavelmente não vai conseguir reverter por causa do cenário e do tempo já da temporada, sabe? Eu acho que só uma virada de chave muito grande pra mudar esse cenário. E agora pra fechar, tivemos a venda do Fabrício Bruno, que foi comprado por 15 milhões e foi vendido por 83 milhões. O cofrinho do Flamengo tá cheio. Eu acho muito dinheiro. Eu acho que o Fabrício Bruno, ele é um jogador excepcional. Vale sim essa possível venda, né, no caso pro West Ham, mas eu acho que o Flamengo perde muito na parte defensiva. A gente sabe que tem o Léo Ortiz, que é um cara ali provavelmente no mesmo nível do Fabrício Bruno. Que foi companheiro de Exatamente, time dele do no Bragantino. Eu acho que essa possível venda é um ponto de referência pro time do Flamengo, uma forma de ganhar dinheiro também. Vai encher o cofrinho. Mas eu acho que com o Léo Ortiz ali, que já é o substituto à altura, dá pra seguir no mesmo nível. E o Fabrício Bruno que atuou, né, pela seleção E foi um destaque. Sim. Jogo contra a Inglaterra. Exatamente. E ali que especulações dizem que ali foi quando surgiu o interesse Exatamente. E, assim, como a gente comentou, né, sobre na época dos jogos da seleção, eu acho ele muito bruto, muito forte, muito enfático, até porque Jogador alto também. Sim. É veloz, não é lento. E o estilo de jogo europeu com o brasileiro é um pouco diferente. Eu acredito que agora ele tem tudo pra deslanchar e realmente ser um zagueiro de seleção. Pois é, concordo.
Então é isso. Fechamos? isso. Fechou. É isso, então a gente te espera no próximo episódio. Não deixe de deixar o comentário aqui, não deixe de dar seu like, de compartilhar e dar a sua opinião também nos comentários. A gente vai ficando por aqui e até a próxima! Valeu, tchau, tchau.